Olá, boa noite. Estamos aqui uma segunda tentativa do nosso terceiro episódio da nossa série Vida de Professor, com o professor Vinícius Lemos de Rondônia. E vamos ver se agora ele consegue se conectar. O professor Vinícius Lemos é nosso colaborador de hoje. Ele está aqui pedindo para entrar na nossa live. Vamos lá, vamos ver se agora vai dar certo, que vai funcionar, hein? Vamos fazer positivamente. Vamos lá. Aguardando o professor Vinícius Lemos. Ah, agora sim! Grande Vinícius. Agora foi, agora deu certo. Até a chamada aqui apareceu diferente para mim. Devia ser alguma coisa daquela live, eu saí aquela, abri uma outra e acabou dando certo. O pessoal tá voltando aí. Tinha saído, optei por encerrar aquela anterior e aí nós começamos uma nova. Bom, eu vou aqui repetir o que eu havia dito, até que o pessoal poder ir entrando, né? Hoje é o nosso terceiro episódio da nossa série de lives temáticas sobre a vida de professor. Na semana passada, nós tivemos a estreia do professor Pedro Nogueira, de Alagoas, e também o professor Daniel Neves, de São Paulo, e hoje o nosso terceiro episódio, o professor Vinícius Lemos, de Rondônia. Amanhã nós vamos ter, no quarto episódio, o professor Vinícius Mousalas, da Paraíba, também às 20 horas, horário de Brasília. E na semana que vem, já confirmado, o professor Daniel Mitidiero, do Rio Grande do Sul, e o professor Vitor Fonseca, do Amazonas. E nossa série de live vai se estender aí. A ideia é que haja pelo menos 2 por semana, de preferência sempre nesse horário das 20 horas. O pessoal já pode se organizar. Todas as lives estão no meu IGTV e estão também no canal do YouTube, Professor Márcio Faria, podem procurar lá, o link está na bio. Bom, hoje nós temos aqui a satisfação de receber o professor Vinícius Lemos, um grande amigo. Já conversamos online nessa pandemia, uma outra situação, sobre um outro assunto, né, lá no começo dessa nossa situação difícil pela qual estamos passando. E hoje tenho a satisfação de recebê-lo aqui. E eu queria já aproveitar, desde logo, primeiro, claro, para agradecer, Vinícius, a sua aceitação de participar desse meu projeto, que muito me honra. Você é uma referência na região norte e em todo o Brasil como professor, no estudo do processo. Queria também aproveitar para divulgar uma das obras do professor Vinícius. É uma obra gigantesca em vários sentidos, uma grande obra, tanto no tamanho quanto no conteúdo de recurso e processos nos tribunais. O professor Vinícius, eu brinco com ele, ele sabe disso, ele é uma máquina, porque não dá tempo ainda a gente conseguir ler todas as obras dele, já vai lançando outras, né? A tese de doutorado dele está para sair aí, é outra obra que a gente espera com muita ansiedade. Professor Vinícius Lemos, vou fazer aqui uma breve apresentação e vou já te passar a bola. O Zé Roberto é um pidão, né? Já está pedindo aqui o livro. É outra fera também, é outra fera, uma máquina de livros. E também podia nos mandar os livros dele também, né? Já que é assim, vamos aproveitar que ele está aqui e vamos fazer esse pedido. Bom, o professor Vinícius, ele é advogado, é professor de processo civil, é doutor em processo civil pela Unicap, mestre em sociologia do direito pela UF e é presidente do IDPR. Professor Vinícius, é uma imensa honra poder contar contigo aqui. E eu queria já, para te passar a bola, já deu certo o nosso pedido aqui, ó. O Zé Roberto está dizendo que vai mandar o livro. Bom, ele inclusive está me devendo uma live, vou cobrá-lo. Bom, eu queria já te passar a bola, mais uma vez te agradecendo, né? E eu queria que você, para começar, você dissesse para nós a sua história na docência, como é que você optou por entrar na carreira de professor, se isso era um sonho antigo, se isso foi algo que aconteceu na sua vida, como é que funcionou, e conta para nós um pouco da sua história acadêmica e na docência. Primeiramente, obrigado pelas palavras, pelo convite, por estar aqui, né? Eu acho que a sua ideia, o seu projeto foi bem interessante, porque muito mais de falar de processo também é legal a gente falar como que a gente construiu a nossa carreira, né? Eu acho que isso é bem legal, como que a gente virou professor de processo, por que professor de processo e tudo mais. A minha história na docência, eu acho que já vou fazer em fevereiro 10 anos, que é ininterruptos dentro de sala de aula, dando aula de processo, mas eu sempre antes era professor substituto e tudo mais, porque o meu pai dava aula na Faculdade de Rondônia, então eu sempre substituía ele
eu formei em 2003, né? E aí, até 2010, de vez em quando, eu substituí o meu pai. Ele dava aula de direito agrário, né? Não era uma matéria muito aceita minha, mas eu substituía ele. Ele teve, acho que em 2007, mais ou menos, uma recuperação que ele fez na coluna, que ele ficou um mês fora, um mês e meio fora de recuperação. Aí eu substituí ele. E já era algo, um sonho ali, né, da aula. E em 2010 para 2011, coincidentemente, quando meu pai se aposenta, surgiu uma vaga para dar aula na faculdade que eu formei, a FARO, a Faculdade de Rondônia, e eu entrei ali e eu acho que me realizei, né? Eu sempre acho que a primeira faculdade, a primeira oportunidade que nos dão, é óbvio que ninguém está preparado para dar aula sem ter dado aula antes, né? Por mais experiência que a gente tenha, profissional, em falar em público e tudo mais, mas eu agradeço sempre quem participou da banca e tudo mais. São quase 10 anos de estudo de processo, né? E era algo que, como meu pai me deu aula, ele era procurador da AGU e professor. Então, o mundo do direito, para mim, eu nunca tive muita dúvida de ser advogado. Eu já queria fazer direito, queria ser advogado, então acho que a docência era algo natural até. E a docência em processo civil sempre foi a matéria que eu gostava na faculdade, e eu até brinco com os meus alunos, né, que aqui nas faculdades que eu dou aula, uma faculdade em PGP, processo civil 4 só, e na outra tem até processo civil 5. Eu digo que quando acabou o processo civil na minha faculdade, a faculdade meio que perdeu sentido, né? Eu ia para a faculdade no semestre que não tinha processo civil e era meio chato, porque eu não tinha aquela espera pelo dia de processo civil. Então, a minha história é isso. São 10 anos, eu dou aula ininterruptamente na Faculdade de Rondônia, que é a faculdade que eu me formei. Dou aula hoje na Uniron também. Já dei aula na Faculdade Católica de Rondônia, já dei aula na Faculdade de Ariquemes, que é uma cidade próxima aqui, sempre dialogando entre processo civil e algumas matérias próximas, né? Já dei aula de direito civil, direito consumidor, que tem um pouco do direito substancial. Eu acho também interessante não esquecer e ficar só no processo, mas já faz uns 5 anos que eu dou aula só de processo. Acho que essa que é a minha história na docência, né? Eu me preparei desde que eu me formei. Quando eu me formei era 2003, era raro a gente pensar em mestrado em Rondônia e tudo mais, mas estava começando o boom de pós-graduações do lato sensu. Aí eu já fiz uma pós em processo civil em 2004, né? Em 2004, já saindo da faculdade, porque eu sabia que uma hora ia chegar uma chance de eu poder fazer uma banca e tudo mais, e que eu precisava ter uma pós-graduação, que era o mínimo, né? Então, eu já me preparava para isso, né? Então, essa aqui é a minha pequena história, assim, como que tem. Eu sei que a gente vai bater um papo imenso aqui, mais detalhado, mas a minha história de docente mesmo são esses quase 10 anos que eu tenho. Não, é história pequena e muito vitoriosa, né? Se é que a gente pode chamar 10 anos de algo pequeno, mas enfim. Você já falou da experiência que, né, você teve com seu pai, eu tenho certeza absoluta que ele te influenciou diretamente nisso, mas eu queria te perguntar se você teve, além dele, algum outro professor que te inspirou ou que ainda te inspira a seguir a carreira de professor, e por quê? Se você teve alguém, você pode... Eu tenho certeza que você teve excelentes professores, né? Alguns que eu também tive, mas se você pudesse nomear um ou dois, enfim, e contar para nós o porquê dessa inspiração, até como uma forma de homenageá-los, né? Já que nós estamos falando dessa vida de professor. Eu tenho uma dificuldade imensa, e aí eu até brinco com os meus alunos, eu tenho uma dificuldade imensa de ser aluno, né? De parar e me concentrar numa aula. E eu sempre digo que a aula tem que me trazer algo que me acrescente, porque muitas vezes, em todos os níveis, graduação, pós-graduação e tudo mais, a gente tem aulas meramente onde repete o slide, repete o artigo, que não causa um debate no mais. Então,
Então, para mim, sempre foi muito difícil ter aula, né? Tipo assim, desde a graduação, que eu sou muito inquieto, então me concentrar, e em processo civil eu me concentrava. E direito civil também. Então, eu fiz uma faculdade voltada para a área de processo civil, já sabendo que eu ia ser advogado, nunca pensei em outra coisa sem ser advogado, professor e tudo mais. Então, eu construí a faculdade ali. Eu tive, dentro dos meus 5 professores de processo, eu tive é, três, três professores juízes e 2 advogados. E para mim foi um campo aberto quando eu cheguei em recursos, que eu só tinha tido aula com professores juízes. E quando eu cheguei em recursos foi um advogado. É um advogado, o aqui de Rondônia, doutor Kilmer, ele é até conselheiro do Flamengo, né? E mesmo aqui de Rondônia, ele é conselheiro Tem esse problema, Flamengo, né? ele tem esse problema e tudo mais. E aí ele me deu aula de recursos numa visão de advogado. E numa época que, há 20 anos atrás, mais ou menos, que era difícil você ter profissionais em Rondônia com mestrado, pós-graduação, até pós-graduação. Então, era muito vinculado ao cargo, né, juiz, promotor, delegado, ser o gabarito para a docência. Então, a gente tinha aula com muitos juízes. E eu acho ainda que o cargo em si não legitima ninguém a dar aula. É óbvio que tem ótimos professores juízes, promotores, delegados e advogados, mas eu acho que a gente tem que ser muito mais, antes de tudo, professor, querer ensinar e demonstrar as óticas de diferentes visões. Então, para mim, o processo civil, que eu já era o apaixonado, apesar de eu ter tido uma dificuldade imensa em TGP, né, porque a dificuldade da teoria concreta da ação, teoria abstrata da ação, vista pela visão de um juiz pragmático, para mim era muito difícil essa visão, e misturando com o processo penal. Mas quando eu fui ter essa aula de recursos pela visão eminentemente da advocacia, onde você pensa muito mais em diferentes óticas, eu ali fiquei, eu já tinha uma predileção por processo civil, mas ali me marcou muito. E depois, olha como são as coisas, né? Em 2004, quando eu fiz essa pós-graduação, quem me deu aula de TGP e depois me deu aula de processo de conhecimento, módulos, né? Foi o Rodrigo Cunha, né? O Rodrigo Cunha, novinho, assim, eu tinha 22, eu acho que ele tinha uns 27, mais ou menos, veio aqui dar esses módulos e eu fiquei impressionado como que alguém, eu acho que ele estava entrando do doutorado na PUC, ele me deu aula de TGP, tudo que eu não vi na graduação, a visão de TGP, ele conseguiu dar em um módulo, e ali eu vi o que era, o que eu imaginava ser de docência em relação ao conhecimento integral de uma matéria e tudo mais. Porque a gente tem nas faculdades particulares no Brasil inteiro, e eu sempre divido isso, os professores que dão aula das matérias que sobram, e todo mundo em algum momento deu isso, né? Por exemplo, assim, se alguém me chamar para dar uma aula fora de processo civil e direito civil, eu vou ter que ler no domingo e dar aula na semana. Eu vou estar bem próximo do aluno. Mas é diferente quando você é especialista realmente, né? Eu digo que o professor civilista, processualista, consumerista, trabalhista é diferente de um professor que é generalista, digamos assim. E aí eu vi ali no Rodrigo Cunha uma visão de alguém que estudava processo. Então, esses foram os meus 2 professores em processo civil que me despertaram uma vontade de dar aula, né? Ali nessa construção de que eu tinha 22 anos, 23 anos ali, essa visão de querer estudar eminentemente processo civil. Que bom, que bom. Bom, a gente tem que depois, eu até falei isso no começo, né, do projeto, essas lives vão ficar salvas, e a minha ideia é catalogar todos os professores que estão sendo homenageados. Aí tenho certeza que o Rodrigo vai ficar muito satisfeito, né, de receber esse reconhecimento. Bom, eu queria que você, se possível, né, já te engatar em 2 perguntas, né, para nosso papo poder fluir melhor.
se você pudesse destacar para nós alguns momentos marcantes na sua carreira de quase 10 anos de professor, e aí eu queria que você dissesse momentos positivos que te marcaram positivamente, aquela coisa que você se lembra, que fala, olha, isso aqui realmente valeu a pena, né? Compensou todo o meu trabalho. E também momentos negativos, né? Que de certa medida você, eventualmente, alguma coisa aconteceu, mas que serviram também para uma forma de aprendizado, né? A vida de professor não é um mar de rosas, né? Nós sabemos disso, e eventualmente algumas coisas negativas acontecem. Então, até para a gente poder mostrar a realidade, né? Porque nas redes sociais a gente está acostumado a ver só os pontos positivos, né? E aí aqui a ideia também é mostrar a realidade, a vida de professor na sua realidade. Em termos pontos positivos, são vários, né? Assim, só o fato de me deixarem ficar falando o que eu penso de processo civil, eu já acho que é um ponto positivo. Mas, assim, tem alguns momentos bem marcantes, que é quando você vê o crescimento de alguns alunos. Por exemplo, eu já tenho aluno que eu já participei de banca de mestrado, assim, que eu fui orientador na graduação e eu já participei de banca de mestrado. Então, esses são alguns momentos em que você vê a evolução. Mas teve um momento que eu sempre digo, e nos meus agradecimentos do doutorado, e eu vou até postar eles essa semana, porque essa semana faz um ano que eu virei doutor, né? Acho que sábado faz um ano do meu doutorado, e eu faço nos agradecimentos uma visão assim de que, para mim de Rondônia, quando eu me formei, ser doutor ou ser mestre era algo muito intangível, né? Então, tipo assim, ninguém formava, como eu formei em 2003 em Rondônia, e falava assim, vou ser doutor. Era algo, hoje é mais fácil, né? Não só pela passagem aérea, pelos Minters, mas eu fiz um Minter, né? Mas era intangível, então ninguém tinha esse sonho. Então, para mim, o sonho de virar foi um sonho que eu construí depois da docência e tudo mais. Mas teve uma vez, quando eu estava dando aula de prática de recurso, uma aluna, esposa de um desembargador do trabalho, eu nem sabia disso, ela chegou para mim e falou assim, professor, eu estou tendo aula de você com recurso e em prática civil. E ela falou assim, olha, eu tenho muita dificuldade e o meu marido me ajuda. E eu não sabia que era o marido dela, né? E quando eu mostrei as anotações que eu faço, os organogramas que você passa no quadro e tudo mais, onde você mostra o passo a passo, o meu marido falou que nunca tinha visto um professor de processo com tamanha demonstração na graduação em relação à vida prática, aos institutos e tudo mais. E aí, esse elogio, e aí que eu perguntei quem era o marido dela, ela falou que era desembargador do trabalho, eu tomei isso como um elogio. E uma pergunta que ficou em mim, isso foi em 2013, mais ou menos, eu tinha 3 anos de docência, onde era o limite. E eu coloquei isso na minha tese de doutorado, no agradecimento, qual que é o nosso limite, né? A vida vai nos mostrando que a gente pode galgar pontos fora da nossa zona de conforto, né? Então, isso foi, eu acho, um dos momentos mais felizes em relação a ter esse feedback, que já é bom, mas me auto-questionar, será que eu posso fazer um mestrado fora? Porque sempre, para a gente que é fora do eixo, assim, a gente sempre se pergunta se a gente pode chegar lá. E isso foi um incentivo, um elogio incentivo que me deixou muito, assim, reflexivo. E daí, nessa semana que aconteceu isso, eu fui procurar mestrado na PUC São Paulo, fiz inscrição, fiz a prova, logo em seguida eu passei no mestrado da UF. Então, quer queira, quer não, foi um elogio que me incentivou a não ser só um professor de processo em Rondônia, né, para buscar algo a mais. Então, acho que esse é um dos momentos que eu coloco ali como os mais positivos.
Os mais negativos, como todo professor tem, né, é, é justamente quando um determinado aluno ou uma determinada turma não consegue entender que o grau de cobrança, de leitura, de trabalhos que a gente passa é justamente pensando no melhor, né? Aquele lance de pai que quer o melhor e que quer educar. Né? Então, eu sempre fui muito comparado aqui, porque eu sou um pouco exigente em relação à qualidade e tudo mais, e aí sempre tem essas comparações com outros professores mais, com outros métodos e tudo mais. Então, quando tem alguma manifestação em relação a isso, aluno que, que, que reclame em relação às perguntas que eu faço, o meu método, é óbvio que isso, eu acho que é o não entender a função do professor, né? E a função do professor é mostrar que a vida é uma escada, né? Que a gente tem que acompanhar um aluno, mas só que eu até brinco que eu vi uma palestra, né? Quando eu dava aula na Católica, que veio um cara da Federal do Rio Grande do Sul, que ele falou assim, olha, a nossa vida de acadêmico é levar não. Quando você manda o artigo, você leva um não. Quando você tenta pela primeira vez o mestrado, geralmente leva um não e tudo mais. Aí ele falou até que a única pessoa que só teve sim na vida era o Fernando Henrique Cardoso, que academicamente ele sempre era sim, 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 nunca teve um artigo que não fosse publicado, passou no mestrado de cara, no doutorado, mas assim, o acostumar com não é difícil, né? E nós, como professores, eu vejo que a nossa função é mostrar a vida não é só sim. E o sim não é fácil, né? Então, quando não entende isso, a gente fica reflexivo às vezes, né? Porque eu não gosto de reprovar aluno, mas eu mostro também, olha, se eu não educar agora, a vida vai educar, o juiz vai passar por cima e tudo mais, né? Então, eu acho que essas são as agruras sempre que, de vez em quando, você tem um dia ruim, porque a turma questionou, porque um aluno reclamou, tudo mais, essas coisas assim que são, que é o que você colocou, né? Não é mar de rosa sempre, né? Sim, faz parte. Eu compartilho desse seu sentimento. Estou vendo alguns alunos aqui nos assistindo. Eu também tenho essa visão dos alunos, assim, de que eu sou muito exigente, que eu cobro muito. Mas é interessante porque, como eu já tenho aí um pouquinho mais de prática, né? Eu tenho alunos que esse ano estou completando 15 anos de docência. Eu tenho alunos que 2, 3, 4, 5 anos depois, eles voltam e aí agradecem pelas pancadas que tomaram lá atrás, né? Eu até brinco, olha, aqui nas nossas aulas são os treinos, né? Então é o momento da gente errar, é o momento de cobrar, para você no jogo tá bem preparado depois, né? É interessante você relatar essa experiência, porque eu compartilho dela também. Você falou sobre avaliações, né? E aí, como uma dos objetivos do nosso projeto é tentar trazer, incentivar futuros professores, eu queria que você pudesse, também aproveitando o nosso embalo de dar duas perguntas, se você pudesse compartilhar qual é o seu método de aula, de avaliação, se você tem algum tipo de coisa específica ou genérica, enfim, não interessa, assim, o que você pode relatar para nós, e também qual que é a sua experiência como é a sua experiência como escritor, porque você, como eu já falei anteriormente, parece uma máquina de escrita, né? Você tem uma produção acadêmica gigantesca, elevadíssima, de extrema qualidade, né? Isso qualquer pessoa que conhece seus textos reconhece. Como é que você consegue dividir seu tempo entre a docência e a escrita, né? A sua vida de escritor e a vida de professor, né? Porque a gente sabe que tem muitos professores que, por vários motivos, não têm essa produtividade nem de perto, ou não tem nenhuma produtividade acadêmica, né? Então, se pudesse falar sobre essas duas coisas, o seu método de aula de avaliação e também como é que você faz para dividir seu tempo, se você tem alguma estratégia, uma organização nesse sentido. Eu sou daqueles da velha guarda, né? Eu acho que uma boa aula independe de qualquer parafernália que você traga, né? Eu acho
que um pincel e um quadro e a lábia é o essencial para a aula ser boa, né? Eu sempre vejo hoje tem a gamificação, tem didáticas, meios alternativos de aprendizado, mas eu acho que nada substitui o debate, o amor pela uma boa exposição, de você conhecer a matéria, falar com paixão em relação a isso. Então, eu sou daqueles que não usa slide, não gosto de música, não gosto de passar vídeo nem nada, é entrar, começar a falar e falo, né, que eu até brinco com os meus alunos que uma das maiores paixões da minha vida profissional é falar de processo civil. Eu até falo assim, ó, quando vocês se cansarem, vocês me falam, porque eu vou falando. Eu vou falando de processo civil aqui, graças a Deus guardo muita informação, então eu não tenho anotações, não tenho nada, chego lá e começo a falar a matéria e tudo mais. Então esse é meu método bem antiquado de aula, tentando fazer com que o aluno entenda o processo civil com os meios que eu tenho. O que eu gosto muito de fazer, e eu até brinco muito, é que eu acho que processo civil é vida, né? Eu acho que tudo na vida a gente interliga com o processo civil. Então, eu gosto muito de, para cativar o aluno que não é acostumado com o processo, principalmente o processo 1, TGP, eu dou aula esse semestre de processo 1 e processo 3. Eu uso exemplos que não são tão jurídicos, né? E eu consigo interligar, eu gosto de interligar, por exemplo, quando eu vou estudar jurisdição, eu explico como que é jurisdição em The Walking Dead, né? Como que se constrói jurisdição, para o aluno ver que jurisdição, só para pegar esse exemplo, está em qualquer lugar, né? Aí quando eu for falar sobre esgotamento das vias recursais, eu falo dos pedidos que a minha filha faz e que eu falo que tem que passar pela mãe primeiro e que ela não pode vir direto comigo. Então, eu tento sair do processo civil e mostrar que a gente vive um processo na vida real. Sempre a gente tem. Então, eu sou bem retrógrado em relação a isso, né? Não leio artigo, não uso o código em relação a isso, eu vou falando tudo mais. E a avaliação, eu sou meio cooptado pelo sistema, né? Como assim, hoje, cada vez mais, apesar de a gente ter uma liberdade, as faculdades pedem que a gente faça uma parcela de prova, e aí eu uso prova mesmo, e a outra parcela de trabalhos continuados. Aí eu sempre peço um fichamento da aula que eu vou dar, né? Então, tipo assim, eu vou dar aula de efeitos recursais semana que vem. Então, o aluno faz um fichamento de efeitos recursais e tem uma avaliação construída semanalmente. E depois a prova. Eu gosto da minha prova, eu abomino prova de marcar, abomino, né? Eu acho que não ensina nada, eu acho que é o AB, que concurso tinha que abolir isso, eu acho que isso é perca de tempo em relação a isso, é raciocínio lógico, não é direito. Mas aí as minhas questões são muito de interpretar texto, eu coloco algumas situações processuais para saber qual que é o recurso, o que aconteceria, né? Tem aluno que reclama muito porque fala que é difícil interpretar, mas esse é meu método de avaliação. E é sempre subjetivo. Por mais que é laboroso para a gente corrigir prova, eu acho que é essencial, porque nós já temos pouco tempo com os alunos. Cada prova que eu corrijo e vejo que o aluno construiu uma argumentação bem feita, eu estou conhecendo o aluno, né? Na prova de marcar X, a gente não conhece o aluno, né? Então, eu gosto disso. Tem colegas meus que falam assim, não, coloco de marcar porque é fácil, é só corrigir e tudo mais. Tá? Mas eu gosto desse labor, eu acho que faz parte da profissão a gente saber fazer o aluno refletir. Sobre a tarefa de produzir, né, desde que eu virei professor, há 10 anos atrás, eu tentei fazer cursos, né? Então eu fui instado a escrever. Logo que eu entrei em 2011, em 2012,
eu fui fazer o que é os módulos de doutorado da Universidade de Buenos Aires. Eu fiz os módulos lá, aí acabei que quando eu passei no mestrado, eu abandonei, fiz todos os módulos, e aí eu peguei desde 2012 a prática de escrever artigo, porque eu fiz lá 18 matérias, então eu tenho 18 artigos lá de 2002, 2012, 2013, e ali eu acostumei a escrever. O meu livro, ele é por causa do código. Eu já tinha um material de apostila, eu tinha o meu semestre de recursos totalmente reapostilado, que dava umas 250 páginas, né? Então, eu passava para o aluno a cada aula, né? A cada aula eu passava ali uma apostila de 8 páginas. Então, eram 20 aulas, eu tinha ali 200 páginas, 200 e poucas páginas. Quando eu pensei assim, vamos mudar o código mesmo, né? Aí eu falei, eu vou ter que atualizar a minha apostila. Aí eu falei, se eu vou atualizar a apostila, eu transformo isso em livro. Aí eu atualizei, coloquei algumas coisas que eu não dou em sala de aula, por exemplo, assim, a gente não consegue dar todos os sucedâneos recursais, conflito de competência, homologação de sentença estrangeira, isso a gente não consegue no semestre enxuto. Aí, mas eu tenho que escrever isso, eu escrevi tudo isso e saiu o livro, né? Então isso me fez, em 2014 para 2015 ali, me fez ter um material vasto, mas diante de uma atualização. E de lá para cá, desde 2015, eu me coloco como uma obrigação de escrever um artigo por mês, né? Então, assim, eu tenho uma visão que eu tenho que escrever sempre alguma coisa. É óbvio que eu descarto muita coisa, que isso vira rascunho para um outro, mas eu me coloco ali com uma obrigação. É óbvio que de vez em quando eu não cumpro, né? Assim, mas aí tem vezes que eu faço 2, ou então é que eu passo, por exemplo, no ano passado, que eu estava no meio da construção da tese e tudo mais, aí eu dei uma diminuída, mas é criar um ritmo de escrita. E eu tenho algo bem legal, que eu acho que, como eu dou muita aula, né, eu dou 7 turmas, mais ou menos, toda pergunta ou insight que eu tenho no meio da aula, vamos supor assim, alguma coisa que eu nunca tinha lido ou pensado, quando o aluno me pergunta, ou eu faço uma reflexão, eu anoto. Eu tenho um rascunho que é os temas de artigos não escritos. Aí, quando eu termino a aula, eu coloco no celular ali e deixo. 1 hora eu vou escrever um artigo em relação a isso. E aí eu coloco a ordem, né? A ordem de escrita eu tenho ali. E aí, de acordo com o que sai o artigo, eu vejo a revista que eu quero mandar. Então, eu tenho uma disciplina em relação a isso, e eu acho que isso melhora muito. Me melhora como docente, né? Porque aí, quando a gente estuda, escreve e tudo mais, a gente ganha uma autoridade para falar melhor do que eu escrevi, do que eu estudei, do que simplesmente aquilo que eu só li e vou falar. Sim, não tem dúvida disso. Porque dando aula a gente acaba tendo muitas ideias de fato, né? Falar sobre o assunto e compartilhar esse conhecimento com os alunos por vezes, você deve ter conhecido isso também, perguntas que você fala, nunca tinha imaginado isso, né? Como é que pode um negócio desse, né? Isso é bem interessante mesmo. Bom, você tem uma outra grande função, né? Que você é advogado, um advogado combativo, atuante, bom, como é que essa sua função de advogado, ela te ajuda ou te atrapalha na vida de professor? Como é que você consegue lidar com ela? Você também tem algum método, alguma coisa, divisão de horários? O professor Pedro Nogueira, por exemplo, ele nos relatou que ele tem um horário definido para ser professor, um horário definido para ser advogado. Outros já não tem, o professor Daniel, por exemplo, já não tem horário nenhum. Enfim, claro que essa minha pergunta é uma pergunta prévia à pandemia, né? Porque agora é difícil a gente ter algum tipo de planejamento também. Mas, enfim. Então, eu separo a minha carreira de advogado, que já são 17 anos de advocacia. Eu, logo que saí da faculdade, já montei meu escritório com meu irmão, que também é professor, e que ele
defendeu a tese de doutorado na Unesa semana passada, né? Então, a gente montou o escritório, ele é mais velho que eu, ele já era advogado e a gente montou o escritório. E aí, por incrível que pareça, com um ano de escritório, eu comecei a trabalhar para banco. Era um banco pequeno e que depois foi comprado por um banco maior, né? E aí eu fiquei 9 anos com um contrato de banco, e você que já cuidou de massa sabe como que é uma advocacia contenciosa de massa, né? Então, e uma coisa puxa a outra, porque eu fechei com um banco, depois fecha com outro, depois fecha com seguradora. Então, eu tive ali, no meu início de carreira, muito trabalho, e não é um trabalho de advocacia artesanal, de peticionar. Muitas das vezes, quem advoga para a massa mexe com planilha, com e-mail, com proposta de acordo e tudo mais, muito mais do que o advogar. Então, eu vejo que a partir de 2006 até 2012, 13, eu era um gerente de contencioso, né? A gente tinha uma representação de várias empresas grandes, bancos, seguradoras, então era muito difícil, porque isso suga mesmo, né? Tipo assim, eu ficava até de madrugada trabalhando e eu não dava aula. Quando eu comecei a dar aula, eu senti isso em 2011, e isso me atrapalhou, né? O fato de eu ser um advogado de massa fazia com que eu não tivesse tempo de estudar tanto e nem de começar o mestrado. Eu sempre postergava isso para o ano que vem, pro ano que vem. Aí, quando eu comecei a dar aula, eu falei, não, agora eu tenho que fazer essa separação. Mas eu não conseguia separar bem no início. Quando eu comecei a rescindir os contratos, em 2013 até 2014, que eu parei de ser advogado de massa, aí eu criei no meu escritório como se fosse nós temos várias empresas, mas nós temos 3 setores no escritório. É um tributário que o meu irmão cuida, a gente tem um contencioso de consumidor, de autor, a gente é mais autor, e a partir depois do livro, a gente tem um setor de consultoria, onde eu advogo mesmo uma equipe e tudo mais. E aí não tem um horário específico, a gente tem prazo, né? Quando tem um parecer, quando tem um recurso, alguma coisa, a gente controla os prazos. E aí, por exemplo, tem semana que eu não faço nada da advocacia porque as equipes cuidam das coisas básicas. Aí, quando precisa de um recurso mais elaborado, aí vem para esse setor que eu tomo conta, que aí a gente trabalha com os prazos. Então, tem semana que eu estou assoberbado, assim, termina a aula, vou advogar. E tem semana que eu fico só entre aula e escrita. Então, eu sou um felizardo com a advocacia, né? Então, eu não tenho esse dia a dia de contencioso, porque nós temos uma equipe dentro do escritório que cuida disso. Então, eu cuido de coisas mais pontuais, mais complexas, mais chatas, mais elaboradas hoje, né? Tem 5 anos que eu tenho, vamos supor, essa boutique de atuação dentro do meu escritório. Então, eu não tenho essa loucura em relação aos prazos e tudo mais. Mas quando vem para mim também, por exemplo, essa semana eu tenho que fazer um RESP e um recurso extraordinário para sexta-feira. Então, tipo assim, aí pesa um pouco, né? Mas a gente vai conciliando. Eu sou mais igual o Daniel, assim, a gente vai colocando com a agenda o que eu tenho de prazo de escrita, que a gente tem muita coletânea para escrever, o que eu tenho de prazo de escrita, prazo processual, e vai fazendo do jeito que dá. Eu não sou bem organizado em relação a horário, horário disso e aquilo também não. Eu brinco com meus alunos, né, com o advogado não tem vida, ele tem prazo. Né? Então, o prazo está pegando, e eu tinha isso, eu até brinco com alguns colegas, assim, eu tive que adiar um carnaval em Salvador, você imagina, eu estava já com tudo comprado, tudo certinho, porque na época, né, parece estranho, né, a gente falar isso hoje, principalmente para as pessoas mais novas, né, mas na época os prazos não eram contados em dias úteis, né, eram dias corridos. E eu recebi uma intimação para fazer um agravo interno no STJ na quinta-feira de carnaval, na quinta-feira véspera de carnaval. E aí eu vi, olha, não tem condição, se eu viajar, eu viajaria na sexta, falei, olha, se eu viajar na sexta
para voltar na quarta, eu não vou conseguir fazer. Acabei tendo que viajar só no sábado, meus amigos já estavam lá, né, e me mandando mensagem de lá, falando, onde é que você está perdendo aqui? Eu falei, então, assim, eu até brinquei que quando saiu a discussão sobre os prazos de dias úteis, né, e até o pessoal do juizado sempre questionava e tal, eu falei, gente, vocês nunca perderam um dia de carnaval em Salvador para poder depois reclamar sobre dias úteis, né, em prazo. Bom, a gente já está encaminhando para o final, mas eu queria ainda fazer algumas perguntas nesse nosso papo sobre a vida de professor. Se você tivesse, nessa sua experiência já de 10 anos, você tivesse o poder, né, de excluir alguma coisa que te perturba, que te irrita, que te fala, não, isso aqui é totalmente dispensável da vida de professor, seria melhor, embora eventualmente seja necessário, mas se você pudesse excluir, o que você poderia tirar daí? O que te menos apetece nessa sua rotina? Então, eu não gosto do tal do portal do aluno, né? O portal do aluno, do lançar nota, isso que eu até brinco, né? Que se o professor quer não se sentir só, ele lançar nota. Quando lança a nota, começa e-mail, começa reclamação, recurso. Olha, eu passei um semestre ensinando recurso. O aluno fala que não aprendeu. Lancei a nota, ele recorre. Ele recorre bem recorrido, não é? Né? Então, assim, esse relacionamento muito baseado em nota, eu acho que é o que eu não gosto mesmo da docência, né? Essa visão de que tudo vale nota, tudo tem que ter nota e tudo mais. Eu acho que eu gosto muito de aproveitar, né? Eu tive um prazer de, dentro do doutorado que eu fiz, a Unicap deixou eu fazer 2 matérias fora. Eu fiz a matéria do Fred Didier na UFBA e fiz a matéria do Cabral na UERJ. E elas valeram para a Unicap como aproveitamento, mas os conselhos autorizaram. E eu saía da aula lá, eu ia para a aula, eu aproveitava a aula, e fora outras aulas, mas essas 2 em especial, eu saía falando assim, olha o tanto que eu aproveitei, cresci profissionalmente, sem me importar com notas, se eu vou apresentar o seminário ou não, e muito mais em desfrutar. Então, para mim, eu vejo que o que eu poderia tirar da minha vida é eu não ter que falar de nota, né? Eu não ter que pensar, né, em nota e tudo mais, né? Eu sempre falo assim, que quando a gente termina de explicar alguma coisa e fala, vocês têm alguma dúvida? Aí vem um aluno e fala assim, isso cai na prova, quantos pontos vale? Ou seja, isso eu acho que é algo que eu não consegui entender, que eu não consigo entender ainda, né? Tipo assim, porque eu acho que você tem uma aula que te cativa, né? E isso é muito melhor, né? Porque até nota, nós não somos um país muito fixado em nota, que a nota da faculdade vai valer para o mercado, como a gente vê em filme americano, por mais que o aluno tem que construir desde o ensino médio, que ele entra na faculdade por causa das notas, e aí a nota que ele vai tirar na faculdade influencia o emprego. A gente não é isso, mas o aluno, ele muitas das vezes trava a aula e o relacionamento com o professor por causa da preocupação com a nota, é muito mais do que a preocupação com o desfrutar o aprendizado. Eu consegui fazer um doutorado que eu desfrutei de várias aulas, né? Tipo assim, eu acho assim que eu saía de lá sem me importar sobre como vai ser as notas, apesar de que eu sou muito dedicado em relação a isso, mas saindo assim, ó, hoje eu me satisfiz enquanto aluno. Então, eu acho que isso que eu tiraria, né? O portal do aluno, as notas. Se eu pudesse ser um professor igual aqueles americanos, né? Que você chega, dá a palestra, e o seu monitor que cuida de avaliação e tudo mais, eu acho que seria o melhor possível. Genial, Eu até brinco, durante meu doutorado, eu passei 3 meses em Lisboa com a professora Paula Costa Silva.
tive a sorte de poder fazer com ela um estágio lá. E esse estágio não contava para mim, né? Na UERJ, eu já tinha terminado os créditos, eu consegui, na época eu estava afastado da faculdade para escrever a tese, e aí desse ano de afastamento eu fiquei esse tempo lá. E aí muitas pessoas, os professores, meus parentes, né? Na época eu ainda não tinha filhos, mas enfim, muitos me perguntavam, mas por que você está indo? Para que você não conta como crédito? Você não vai, a sua nota não vai melhorar, para que você está indo? E era exatamente isso que você colocou, né? Por quê? Porque para mim aquilo foi genial, abriu minha cabeça de uma certa forma. Imagina, eu podendo estar ali do lado dela, né, acompanhar as aulas dela, onde ela ia, eu ia atrás, né? O pessoal brincava que parecia um escudo do lado dela. E aí também pude assistir aulas do professor Miguel Teixeira de Souza, de vários outros professores também, muito conhecidos mundialmente, né? E aí eu vi exatamente essa experiência que você colocou. Ela entrava, dava aula, era 1 hora de aula precisa, e havia pouquíssimas intervenções dos alunos, mas o assistente estava sempre junto. E o assistente aqui colhia esse tipo de argumentação, e o assistente aqui corrigia as provas, fazia controle de frequência, né? A parte burocrática da coisa toda era o assistente que fazia. E aquilo me impressionou muito, porque de fato ela entrava, dava aula, e era aquela exposição maravilhosa, e não tinha aquela burocracia, né? Eu falei, é o melhor dos mundos. Eu até brinco com meus alunos, eu falo, se eu pudesse não ter que fazer chamada nem corrigir prova, seria 100% de alegria, porque de fato os problemas todos acabam indo para esse lugar mesmo que você colocou. Bom, aí para a gente terminar, eu queria, na verdade, 2 perguntas. A primeira, você como é que eu vou se eu posso te definir de alguma maneira, mas você é um obstinado, né? Você está cada hora buscando projetos novos e textos novos, e o que te faz, assim, na docência especificamente, aí eu não digo na advocacia, nem como autor, mas o que te faz na docência seus olhos brilharem? Assim, você, não, isso aqui realmente para mim é a cenoura que está na minha frente que faz com que eu me manifeste e continue trabalhando e estudando nesse sentido. Eu vejo assim, na docência em si, o que eu costumo falar para os meus alunos sempre é que o que me faz entrar em sala de aula não é simplesmente ensinar processo e repetir tudo o que eu já li de processo. Eu acho que o que me motiva mesmo é debater processo, construir processo. Isso eu acho que nós, processualistas, temos uma vantagem, porque o código é novo, e não só o código é novo, mas o código foi amplamente debatido nacionalmente, né? Então, você tem uma coletânea da Juspodium, por exemplo, que tem textos do Brasil inteiro. E isso não aconteceu no Código Civil, eu não sei como vai acontecer num eventual Código de Processo Penal, na reforma trabalhista. Então, mas nós, no processo civil, a gente conseguiu debater. Para mim, ainda é complicado, porque quando eu chego em sala de aula, né, é óbvio que eu vou usar muitos textos meus, muita doutrina minha, e eu sempre falo para o aluno, eu quero fazer você pensar processo civil e te dizer que eu consegui algo inimaginável para mim, que é eu debato processo civil na sala de aula, e depois que eu termino a sala de aula, tudo que eu falei na sala de aula eu posso escrever e um tribunal vai me citar, um outro colega vai me citar, então eu debato o processo civil. Isso que me faz, que me faz não cansar de dar aula. Eu acho que se eu fosse um professor que eu chamo de mero repetidor, né, que chega lá e repete, eu acho que o essencial da docência é ele vir junto com a academia, onde você fala assim, eu tive isso, eu penso isso. É óbvio que eu apresento todas as posições da doutrina e tudo mais, mas eu vejo que o que me motiva, que o que me inspira é debater processo civil muito mais do que ensinar processo civil, né? Eu acho que os alunos que têm aula comigo e tudo mais, eles meio que falam, né, que eu dou a minha opinião o tempo todo e eu tento falar assim, ó, isso daqui o legislador pode ter errado,
o STJ errou, coisa bonita de se falar, né? O STJ errou, né? Quando eu falo da atividade mitigada, eu falo todas as teorias lá, eu falo, eu acho que o STJ errou. E aí, eu gosto disso, que é não ser um mero repetidor. Então, isso me inspira muito. E eu consegui isso, né? Assim, com alguma notoriedade, eu consegui fazer com que esse livro já esteja na 4ª edição. Vem aí a minha tese de doutorado, que eu estou exatamente essa semana corrigindo a versão final, é o PDF, né? Eu estou exatamente corrigindo a versão final, então deve sair em 2 semanas, mais ou menos, do site da Juspódio. Então, o debater por processo, para mim, é essencial, é o que me motiva. Eu acho que se eu fosse um mero professor que chega e rebate e replica as teses, chega uma hora que cansa, né? Sim, Você sim, só explicar. E aí eu mostro para o aluno que todo mundo pode fazer do doutrina, né? Aí em Juiz de Fora você tem excelentes livros, né? Então, assim, a gente faz doutrina, então a gente não está ali só para replicar, a gente tem que mostrar o panorama. Então, isso que é o que me faz, assim, entrar em sala de aula, falar, porque eu gosto muito de falar em sala de aula, né? Então, ótimo. Isso que me motiva mesmo em relação a ser professor, né? Sim, é o senso crítico, né? Bom, e aí, confesso que agora eu venho com meus alunos que eu minto um pouco. Eu falo que está acabando, mas nunca está. Mas deve agora de verdade estar acabando mesmo. Até porque nosso tempo, o Instagram corta, né? Mas eu queria, se possível, que se você deixasse uma mensagem, diante de tudo que a gente já falou, para pessoas que pensam em ser professor, ou pessoas que já são ou foram professores e estão desanimados com a carreira, com a docência, e, enfim, que aquelas pessoas que diante dessas dificuldades todas que nós estamos passando, né, é importante frisar, com todos os problemas que os professores têm enfrentado, estão se virando para poder manter as suas atividades, cuidar dos seus alunos, né, então, se você pudesse deixar uma mensagem final para esses professores que já, como eu falei, estão aí no seu dia a dia na labuta, e para aquelas pessoas que ainda não são professores ou que pensam um dia em ser professor. Eu digo que eu sou um felizardo, né? Por que eu sou um felizardo? Porque, além de ser advogado, que eu amo, mas eu sou um professor que sabe o que eu quero. Porque eu tenho muitos colegas professores que são apaixonados por várias áreas, né? E quem é apaixonado por várias áreas não é apaixonado por nada, né? Então, assim, professor que vai tentar um mestrado e não sabe qual mestrado fazer, de processual civil, trabalho, tudo mais. Então, eu gosto de processo, né? Processo é minha menina dos olhos. Eu falaria, apaixone-se por uma matéria que aí vai ficar fácil você ser professor, se especializar, as agruras da vida serão mais fáceis se você falar sobre o que você gosta. Então, quando eu entro em sala de aula, num dia chato, complexo, que eu estou desmotivado por algum outro problema pessoal ou profissional, ali isso me melhora muito, porque eu falo de uma coisa que eu sou apaixonado, que é falar de processo, falar do direito processual, né? Então, eu acho que a dica que eu dou é você saber o que você quer falar. Porque eu tenho colegas que dão aula de matérias totalmente desconexas, né? TGP, direito penal, direito tributário. Aí eu olho para o horário e falo assim, como é que uma pessoa dessa consegue conectar ideias? É o Ponte de Miranda, né? Você tá diante do Ponte de Miranda, você não está sabendo. Então, para mim, eu digo isso, que é encontrar motivação em ser apaixonado por algo. Eu sou apaixonado por processo, né? Então, quando você transmite o que você é apaixonado, então isso eu acho que é essencial do professor, porque aí o professor não cansa de dar aula, aí o professor não cansa de pesquisar, de ver isso. E ser professor, de uma certa forma, é construir um legado. Eu sempre trabalho, e por que eu escrevo muito, por que eu gosto de dar muita aula, dou muito curso gratuito e tudo mais, porque é construir um legado, é você passar por essa nossa vida terrena e tudo mais, e deixar um legado, falar assim, o Vinícius construiu esse tijolo aqui que melhorou a vida das pessoas na academia aqui e ali, escreveu essa visão de mundo, trouxe alguma coisa e fez os alunos serem melhores. Eu sempre digo aqui, né, que
que não é porque eu tive dificuldade de virar mestre e doutor em razão de ter começado isso tardiamente, que meus alunos precisam demorar tanto. Então, eu sempre incentivo todo mundo. Eu acho que ser professor é você incentivar que o outro melhore. Então, eu acho que isso é o recado que eu dou, né? Que os professores sempre pensem que a gente dá aula para que o outro melhore. Então, por exemplo, quando sai um edital de mestrado aqui, eu pego o edital e mando para 10 alunos. Eu acho que você tem potencial e tudo mais. Aí, de vez em quando, até o aluno fala assim, professor, que eu não estou com cabeça agora. Aí se desculpa. Eu falo, não precisa desculpar, não, a gente vai crescer junto. Porque eu acho que a docência é isso, é pensar no outro, né? A gente nunca pensa em nós mesmos. Ao sermos docentes, nós somos meio e não somos a reta final, né? A gente é um caminhar aí, a gente passa pela vida dos alunos. Eu até brinco, né, que o último semestre que eu dou aula na faculdade, ou é o quarto ou é o quinto período. Nunca mais o aluno vai me ver. Aí eu me despeço no quinto período e falo assim, para mim vocês estão formados na minha matéria. Então, quando eu dou o processo do 4, né, eu falo assim, vocês terão uma caminhada, mas eu passei, a gente passa na vida de muita gente. E para mim é deixar um legado, é fazer com que a pessoa lembre de mim em algum momento e diga que eu ajudei a construir alguma coisa na vida profissional e tudo mais. É genial, é isso mesmo, eu concordo assim, 1000% com o que você falou e tudo que você disse, Vinícius, para mim só reforça a minha escolha, não poderia ter sido outra pessoa representar seu estado. Para mim, essa live, eu vou depois assisti-la diversas outras vezes e vou indicar para os meus alunos, porque são lições de vida, como alguém colocou aqui, que são sensacionais. Assim. Eu queria mais uma vez te agradecer, queria mais uma vez agradecer a todo mundo que nos assistiu, que vai nos assistir ainda, porque esse projeto tem se mostrado, assim, eu confesso, bem maior até do que eu imaginava. Assim, cada episódio, cada história de vida, cada história na vida de professor tem feito com que eu volte nesse semestre agora que a gente está para voltar aqui na UFJF, embora remotamente, mais animado em receber meus alunos novamente, seguir. Eu acho que essa ideia, nessa troca de experiências, é genial também por conta disso. Mais uma vez, Vinícius, muito obrigado por você ter cedido o seu tempo, né, nessa 1 hora do final do dia aí, difícil. Para mim foi sensacional, só tenho que te agradecer. Pode contar comigo o que você precisar. Nós já temos um evento marcado, né? E você sabe que o que você precisar também estou à disposição, aqui em Juiz de Fora e onde for. Para mim foi uma satisfação muito grande. Queria deixar aí para você poder fazer sua despedida. Acho que nós deve ter aí coisa de 1, 2 minutos no máximo. Obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, obrigado pelo papo, obrigado a todo mundo que viu aqui. E é isso, eu acho que a gente está aí para mostrar que falar de processo é apaixonante e todos nós que falamos de processo nos interligamos. E nos interligarmos é o motivo de tudo, deixar a palavra sempre o legado e tudo mais. Então, muito obrigado pelo convite e muito obrigado a todos. Obrigado mesmo, obrigado. Boa noite, gente. Valeu pela audiência. Esse vídeo vai estar lá, como eu falei, no IGTV. Depois ele vai para o meu canal no YouTube, Márcio Faria, professor Márcio Faria. Podem procurar lá. Obrigado, Vinícius. Boa noite aí. Um abraço. Valeu mesmo. Até mais.